nesta oportunidade aqui, irmãos, começar aqui um estudo que os irmãos, eu já distribuí o material aqui que eu preparei com muito carinho. Deus me deu uma palavra no final de semana passado e é Deus que sabe a necessidade da igreja que é dele, não é verdade? Abra a tua Bíblia, se puder, em Provérbio de número 6. Provérbio número 6. Eu vou estar lendo primeiro o Provérbio 30, versículo 24 e 25, que diz assim: estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. Versículo 25: as formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Provérbio 6, versículo 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Até aqui, amém? Aleluia. Irmãos, para quem der crédito a essa pregação, a esse estudo, porventura pode acontecer como aconteceu comigo. A formiga, um pequenino animal, animalzinho pequenininho, talvez para muitos desprezível, né? Mas aqui o rei Salomão, escrevendo o provérbio de número 6, ele aprende algumas lições com a formiga. E aqui, irmãos, nesse estudo, que Deus vai dar direção e só Ele sabe quantos dias vão ser, vamos aqui extrair algumas lições do provérbio 6, ligado também ao provérbio de número 30. Provérbio 30, que é escrito por Agur, um homem de nome Agur, e o provérbio 6, escrito por Salomão. Eu fico impressionado, irmãos, a sabedoria que Deus tem dado para o ser humano, mas particularmente a Salomão. Só que mesmo Deus dando sabedoria para ele, ele se dedicava e se esforçava em aprender mais. Eu fico imaginando Salomão olhando para um formigueiro, olhando para o caminho das formigas e reparando as formigas e aprendendo com elas. E aqui, irmãos, eu tirei algumas lições que aqui, conforme o material que você tem em mãos aí, eu peço que você também me acompanhe. Lição número 1: a organização é uma das coisas que nós vamos aprender com a formiga. Se você reparar no título, vai ter com a formiga. Eu não vou entrar no mérito do preguiçoso, porque aqui nós vamos tirar lições que aprendemos através das formigas. Eu tenho certeza, irmãos, que a igreja vai se tornar melhor, o trabalho vai ser melhor, o trabalho doméstico vai ser melhor, ou seja, nossa vida por inteiro vai ser melhor. Eu estou falando isso porque eu conheci e eu fiz esse estudo faz anos, muitos anos atrás, e Deus fez eu lembrar para trazer e compartilhar para os irmãos. Então, irmão, você acompanha aqui na leitura do seu material, que eu tenho aqui também, que diz assim: lição 1: organização. Elas representam aproximadamente 20% de toda a biomassa animal terrestre, distribuída em sociedades. Sociedades essas extremamente bem organizadas. Elas são, que eu vou separar aqui em tópicos e em compatibilidade com a palavra de Deus. Elas são comunicativas, as formigas. Elas são cooperativas, as formigas são produtivas e, acredite, elas são determinadas em tudo aquilo que elas fazem. As formigas são um verdadeiro exemplo de sucesso. Se você virar a página, você vai reparar, irmãos, que essa leitura que eu fiz aqui no final, eu separei organização, comunicação,
cooperação, produtividade, determinação e sucesso. Só nessa primeira lição nós vamos aprender estes tópicos aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Eu não vou pedir para você abrir, senão vai tomar muito tempo. Por isso que eu preparei este material. Diz assim: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Quem crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Amém. Quem crê que a palavra de Deus é para nos ensinar? Graças a Deus. Aleluia. Eu costumo dizer, irmãos, que é assim: quem quer viver eternamente com Jesus? Aleluia. Nós temos que aprender a viver nessa terra primeiro. Sim. Nós temos que treinar. Sim. Nós temos que adquirir boas práticas. Sim. Nós temos que adquirir bons costumes. Sim. Nós temos que abandonar as más práticas, pensamentos, maus costumes, idolatria, prostituição, maldade, pensamentos infrutuosos, inveja, ciúme. Temos que abandonar tudo isso, porque sabemos que no céu não vai entrar nada disso. Aleluia, Jesus. Mas essa escolha se faz onde? Nesta vida. E é por isso que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e ensinar com justiça. E está aqui um versículo que muitas vezes, ou pregado poucas vezes, para nos ensinar. Você repara em praticamente todas as igrejas, culto de ensinamento não vai muita gente. Verdade. E quando tem uma igreja que tem um culto de ensinamento, que está cheio, pode saber que não é ensinamento, é um culto normal. Aprender, sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o temor para ter organização. A formiga, a palavra de Deus disse aqui que nós lemos, ela não tem chefe. A formiga não tem um pastor para ficar no pé todo dia. A formiga não tem um marido. A formiga não tem uma esposa. A formiga não tem uma mãe para ficar puxando a orelha, falando o que se deve fazer. E porque nós, feita a imagem e semelhança de Deus, temos tanto trabalho em aprender. Ou quando nos é dada a oportunidade de aprender, nós não queremos nos disponibilizar a aprender. Aí você vê que através do exemplo de um animalzinho maravilhoso, porque tudo que Deus fez é maravilhoso, nós podemos aprender. Nós que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A formiga não foi feita à imagem e semelhança de Deus. E nós aprendemos muito com ela. Quem está entendendo a glória de Deus? Aleluia, Jesus. Organização é muito importante nas nossas vidas, irmãos. Organização é tudo. O relógio, por exemplo. O uso do relógio é um indício de uma pessoa organizada. Uma pessoa desorganizada, ela vai usar um relógio só para enfeitar o braço. E como é que você sabe uma pessoa que não tem organização com horário? Ela chega atrasada, ela falta compromissos, ela não honra. Pessoa que não honra compromissos, ela não respeita o próximo, porque deixa o próximo esperando muitas vezes. Organização, por que as pessoas muitas vezes chegam atrasadas? Principalmente nós crentes. Foi o diabo. Foi a luta. Foi imprevisto. Mas sempre tem um imprevisto. É impressionante. Sabe o que é isso, irmãos? É um detalhe que a formiga tem que nos ensinar. Ser organizados. Saber que tem hora. Saber que tem compromisso. Se arrumar antes. Não deixar as coisas para a última hora. Organização. Está aqui a primeira lição, irmãos. Não quero estender muito. Segundo ponto, comunicação. Romanos capítulo 12, versículo 10 e 13 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Comunicai com os santos as suas necessidades. Segue a hospitalidade. Olha aqui, irmãos, comunicação. Temos muitos outros versículos que vai falar sobre comunicação e que Deus também se comunica conosco.
Só que aqui, irmãos, está falando sobre comunicação uns para com os outros. Nós não sabemos especificamente de que forma as formigas se comunicam, mas sabemos que conforme a organização que elas têm, elas obviamente devem ter um meio de comunicação. Eu não sei se é por gesto, não sei se é pelas anteninhas dela, eu não sei de que forma, mas elas têm uma comunicação, porque elas são muito bem organizadas. E nós como igreja, por que muitas coisas não dão certo e dão erradas? Por que as coisas muitas vezes não prosperam? Porque não há comunicação. Uma família, um casamento, relacionamento entre pais e filhos. Por que às vezes não dá certo? Começa a acontecer as coisas erradas. Por falta de comunicação. Igrejas, você não tem reunião, você não tem diálogo, muito menos concordância. Não há como prosperar. E as formigas? Centenas de formigas, irmãos. 20% de toda a biomassa animal pertence às formigas. Você imagina milhões e milhões de formigas muito bem organizadas. Será que nós ficamos constrangidos com um estudo como esse, irmãos? Eu, pelo menos, quando eu tomei conhecimento disso, eu fiquei. Por quê? Porque Deus espera de mim muito mais do que o das formigas. Terceiro ponto, cooperação. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 até o 19, que diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque sou mão e não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, e cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? A palavra se estende mais, só que eu limitei até aqui, que já dá para trazer um entendimento. Se a formiga é bem organizada, se na formiga e no formigueiro há comunicação, e se esse ponto da cooperação flui tudo muito bem, é sinal que cada uma sabe a função que tem. É que cada uma sabe o lugar que ocupa, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família. Não tem como numa empresa, um faxineiro, um operador de máquinas, querer mandar nas pessoas, porque a função dela não é encarregado, não é gerência. O Senhor Jesus Cristo aqui, instruindo o apóstolo Paulo, está falando sobre a membresia da igreja, está falando, usando o corpo como exemplo. A mão tem uma função, o nariz tem uma função, o olho tem uma função, a orelha tem outra, o pé e assim por diante, tanto quanto os membros também interiores. Mas que tudo, irmãos, forma um só corpo, um só objeto em harmonia, com um propósito. Veja lá quão organizado é o formigueiro. Para nós hoje, como nós colocaremos esse formigueiro? A igreja. Você imagina a igreja, um grande formigueiro, onde cada um de nós, obreiros, somos organizados, somos comunicativos e cada um coopera um com o outro. Será que você consegue entender aqui como sendo uma igreja, ela prosperando com esses requisitos que nós aprendemos com as formigas? Outro ponto, produtividade. Mateus capítulo 25, versículo 21. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aqui, irmão, o Senhor Jesus Cristo contando a parábola dos talentos. Deu tanto para um, tanto para outro e tanto menos para outro. Aquele que recebeu menos, que recebeu um talento, ficou com medo de perder e enterrou.
Os outros multiplicaram os talentos. Produtividade. Produtividade é quando você multiplica aquilo que foi lhe dado. Aí eu te pergunto e peço que você pense e reflita. O que Deus tem te dado para você multiplicar? Quais dons você tem recebido da parte do Senhor e muitas vezes pode até estar enterrando eles e não está utilizando? Ou pior do que isso, querendo abandonar tudo e largar tudo? Saiba, meu irmão, minha irmã, que um dia Deus vai requerer. Aleluia, Jesus. E aqui nessa passagem, comparando com as formigas, a produtividade, o próprio Senhor Jesus Cristo elogia este homem. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, te colocarei no muito. Por quê? Porque ele foi produtivo. As formigas, ela tem o trabalho dela. Foi como nós lemos no versículo do capítulo 6 de Provérbios. Ela não tem chefe, ela não tem comandante, mas cada uma faz o que tem que fazer. Cada uma sabe da sua própria responsabilidade. Ela não fica jogando um para o outro. Não, deixa fulana faz. Ou quando pior, deixa que Deus resolve. É verdade ou não é, igreja? Muitas vezes a gente joga a responsabilidade no Espírito de Deus, sendo que nós temos a nossa parte a fazer. Outro ponto, determinação. As formigas têm determinação. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. E eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Olha, irmãos, determinação. Determinação com fé e com perseverança. Sem perseverança, nós não chegamos em lugar algum. Sem fé, muito menos. Fala de Deus dito, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu fico mais constrangido ainda quando eu olho para o texto. Formiga, será que formiga tem fé? E por que ela é tão perfeita em tudo que ela faz? E nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Determinação. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre os atletas de Cristo. Aquele que luta, aquele que tem um objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Como obreiros do nosso lar, como obreiros no nosso trabalho, como obreiros na nossa vizinhança. Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso objetivo, a nossa determinação, a nossa organização, a nossa comunicação e a nossa cooperação? Nós temos cooperado para o bem ou temos cooperado para que as coisas deem erradas? Será que nós aprendemos com as formigas a união entre uma instituição como uma verdadeira família? O atleta, ele treina. O atleta, vamos supor na luta, ele treina, ele faz musculação, exercita a sua força física, se alimenta. Com qual objetivo? De adquirir a coroa, a medalha de ouro. Mas e nós, no mundo espiritual? Primeiro agradar a Deus. Fazer as coisas para agradar a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Será que as formigas adoram a Deus? Que elas fazem tudo para agradar alguém, ela faz. E eu vou crer que os animais louvam a Deus sim, até as formigas. Os pássaros. Nós, seres humanos, nós achamos tão melhores do que todo mundo, que alguns de nós prendem um passarinho na gaiola, para ele, achando que ele está cantando para nós. Engano. Os pássaros louvam ao Senhor. E nós, que é obrigação nossa louvar a Deus.
E muitas vezes nós cantamos apenas um para os outros e não cantamos para Deus, em louvor a Ele, em agradecimento a Ele. Você consegue me entender, meu irmão e minha irmã? Determinação. Eu vou fazer uma coisa e vou alcançar. Eu vou alcançar o meu objetivo. Melhor do que isso, eu vou alcançar o objetivo de Deus. Deus me pôs no objetivo. Deus te pôs no objetivo. Você tem que ter fé e bater o pé. Eu vou alcançar o objetivo que Deus espera que eu alcance. E não tem capeta que atrapalhe a minha caminhada, porque ele já é um derrotado em nome de Jesus. É força, irmão. É determinação, meu irmão. O poder já nos foi dado. Está repreendido em nome de Jesus toda a força do mal, porque Jesus já venceu. O Senhor Jesus Cristo já pagou o preço. Aquele que morreu para matar a morte, ele venceu. Sabe o que é isso, irmãos? Determinação. Jesus Cristo, nosso Senhor, foi um homem, eu posso dizer, o maior dos homens mais determinados que já existiu na face da terra. Porque o propósito do começo até o fim ele seguiu à risca. Tanto que o profeta Isaías disse, e está escrito, ele foi mudo sem falar um A, porque o propósito tinha que ser alcançado. Determinação. Se eu perguntar para você, meu irmão, você conhece aquela passagem de Josué capítulo 1? Todos nós conhecemos, ô glória. Seja forte e corajoso. Tem bom ânimo. Onde quer que você esteja, eu estarei, diz o Senhor. Mas por que Deus é comunicativo conosco? Assim como as formigas entre si são comunicativas, Deus se comunica com o ser humano. Qual é o principal meio de comunicação entre Deus e os homens? Palavra, Bíblia, Espírito Santo, situações, servos, servas. Louvado seja Deus. Aleluia. E por que Deus fala essas palavras para nós? Para ativar nossa fé, irmão. A fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está lá escrito o que significa fé. Fé é a certeza, mesmo que você não está vendo, mas você tem certeza e você adquire a determinação necessária. Aleluia, Jesus. Por que muitas pessoas param no meio do caminho? Não teve comunicação, não teve organização, ninguém cooperou com ela. Aí a pessoa espera que outras cooperem com ela, sendo que ela não coopera com os outros. Não produziu nada, não teve produtividade e não tem determinação porque não tem fé. Você entende, irmãos? Isso aqui não diz respeito somente ao trabalho na igreja. Isso aqui é na nossa vida inteira. No trabalho. Quantas pessoas querem ter aumento no trabalho? Ô glória! Vou falar com o meu patrão para me dar aumento. Conta-se a história que um homem estava triste e abatido porque entrou um funcionário novo e ganhava mais do que ele. Aí ele foi pedir aumento para o patrão. Aí o patrão mandou ele na quitanda ver se tinha abacaxi, porque ele queria servir abacaxi no almoço do dia seguinte. Ele foi lá na quitanda e olhou lá o abacaxi e voltou. O patrão, tem abacaxi lá. Ah, é? Quanto que é? Não sei, não perguntei. Ah, e você viu quantos tem? Não, não vi. Ah, tá. Tá bom então, obrigado. Aí mandou chamar um funcionário novo. Ô fulano, vai lá na quitanda, no sacolão, no mercado, não sei. Vê lá se tem abacaxi, porque eu tô querendo dar de sobremesa para os funcionários amanhã. Aí esse funcionário novo foi lá na quitanda e olhou e viu que tinha abacaxi. Só que esse funcionário novo perguntou o preço do abacaxi. Esse funcionário novo perguntou quantos tinham. Esse funcionário novo perguntou se ele dava desconto se comprasse em maior quantidade.
E esse funcionário novo chegou de volta na empresa, para o patrão, e deu todas essas informações com aquele que pediu aumento junto do lado. E ele deu todos os detalhes. Você consegue notar a diferença, irmão? Aleluia. Comunicação, cooperação, produtividade e determinação. Será que ele merecia mesmo ganhar mais do que o outro? É lógico. Por quê? Porque ele fazia jus ao trabalho dele. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que querem ser promovido um cargo melhor na igreja, mas não faz nada demais, não destaca, só faz o que é mandado, é um servo inútil. A palavra de Deus diz: vocês só fazem o que manda. O servo útil e útil, ele faz além do que aquilo que se manda. Aí o patrão perguntou para aquele outro homem: fulano, como é que você disse mesmo que você queria aumento? Aí ele olhou e falou assim: não quero mais nada não, deixa quieto. Pegou e foi embora, porque ele viu o comparativo. Ele não era capacitado para ganhar mais e nem muito menos para ocupar o cargo que o outro novo tinha. A mesma coisa na igreja. Chega alguém na igreja e começa a prosperar. Limpa a cadeira sem ninguém mandar. Limpa o chão. Chega mais cedo, meia hora antes. Sai mais tarde. Será que esse merece um cargo melhor? Um reconhecimento? Ou aquele que chega na hora da pregação, na hora do amém, e ainda quer comparar com os outros, ainda fica com inveja e raiva? Você vê, irmãos, que as coisas não são tão simples. Aleluia. Não é só o fato de querer. Glória a Deus. É fazer, irmãos. É ser destaque. É fazer como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Aleluia. Conforme Colossenses capítulo 3. Prosperidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, seja firme e constante, Aleluia, Jesus. sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Mas muitos de nós querem o reconhecimento humano. Nós queremos muitas vezes tapinha nas costas. Muitas vezes nós queremos receber o elogio do homem. E a melhor maneira de não se frustrar é não esperar nada dos homens. Glória a Deus. Se vier é lucro, mas se não vier, irmãos, temos que estar vacinados contra isso. Contra as decepções, Aleluia, contra as Jesus. frustrações. Por quê? Porque nós temos que fazer tudo para o próprio Deus, Glória a Deus. esperando a recompensa dele e não dos homens. Isso é um aprendizado para nós termos mais determinação na nossa vida, em qualquer lugar que seja. Santo Deus, Senhor. A última Aleluia, parte, Jesus. o sucesso. Você nota na leitura, irmãos? As formigas são um verdadeiro exemplo de sucesso. E é verdade. Sucesso. Aí a passagem que eu falei aqui, Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirá para instruir em justiça. Aleluia, Jesus. Coisa linda, Jesus. E às vezes eu não entendo por que as pessoas muitas vezes não gostam de aprender. É verdade. Porque se nós estivéssemos aqui fazendo um culto de movimento, de avivamento, de glória, de vitória, de chave de carro, chave de apartamento, é bem provável que estaria cheio. Mas eu quero dizer, irmãos, que aqui tem chave também agora. Aleluia, Jesus. É chave de fenda, é Aleluia. grifo, é chave de boca de 50 para apertar nós. Aleluia. Eita Jesus. glória! Santo Deus, aleluia. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Tem filho de Deus aí ou não? Glória a Deus. Aleluia. Se tem filho, tem um pai, não tem? E o pai corrige o filho que ama? E Deus se alegra quando o filho passa de ano na escola? Se ele passou de ano é porque ele aprendeu. Aleluia. Se ele aprendeu é porque ele estudou. Ele passou nas matérias. E nós? Será que temos passado nas Glória a matérias? Deus. Aleluia, Jesus. Para que serve uma prova na escola?
para você treinar e provar o que você aprendeu através de uma nota boa. Mas nós não queremos passar prova nessa vida porque é necessária a prova para provar se você aprendeu alguma coisa. Aleluia, Jesus. Olha, eu peço que você me entenda agora. O apóstolo Tiago ele escreveu no capítulo 2: tem de grande alegria quando passardes por grandes provações, porque quando aprovado, receberá a coroa da vida. Aleluia, Jesus. O que significa? É ter alegria quando for provado por Deus e se esforçando para ser aprovado. Você vê, irmãos, o caminho para o sucesso, tanto físico, profissional, na família, no casamento e principalmente espiritual. Lições que nós, nesse primeiro momento, estamos aqui aprendendo com as formigas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Para encerrar aqui, irmãos, que a hora se vão, aí tem aqui a classe. Na maioria das espécies das formigas, a sociedade é dividida em castas, ou seja, em classes caracterizadas por tamanho, força e idade. Cada qual exerce uma função específica dentro da sociedade. Olha que interessante. Aí tem aqui 3 classes: as operárias, a formiga rainha e a formiga macho. As operárias se dividem em mais grupos e são as maiores, que são soldados, encarregados de defender as menores, que são as jardineiras, que cuidam da alimentação dentro do formigueiro. Seu tempo de vida é de alguns 2 ou 3 anos. A rainha é a única fértil dentro do formigueiro. Sua única função é reproduzir-se para garantir a continuidade na sociedade. Podem sobreviver por cerca de 30 anos em algumas espécies. Olha, irmão, já pensou uma formiga viver 30 anos? Então, e a formiga macho, que são férteis e possuem asas, para o voo nupcial com a rainha e morrem logo após a fertilização dela. Essa organização permite que a sociedade cresça, sobreviva em harmonia e possua perspectiva para um futuro promissor. É assim que deve ser a vida profissional de alguém que almeja alcançar a longevidade dos seus negócios, de sua carreira profissional e de tudo em sua vida. Siga o exemplo das formigas e seja organizado. Aleluia. Olha, irmãos, que lição preciosa. Glória a Deus. Organização. Tudo que eu falei aqui com objetivo: ser organizado. Aí eu faço algumas perguntas práticas para nós. Aleluia. Organização. Como é que está o seu guarda-roupa? Como é que está a sua gaveta? Como é que está a sua bolsa? Como é que está a sua mochila? Como é que está a sua cabeça? Irmãos, como é que está a sua mente? Organização. Glória a Deus. Ô pastor, aí o senhor pegou pesado, mas é assim mesmo, irmão. É para nós pensarmos um Glória a pouco. Deus. É aquela palavra da ceia do Senhor: analise-se, pois, o homem a si mesmo. Glória a Deus. Aí eu acordo de manhã. O que nós fazemos quando acordamos? Glória a Deus por mais um dia. Graças a Deus a misericórdia de Deus se torna nova mais esta manhã. E ali na oração eu já estou pedindo para Deus me ajudar no decorrer do dia. Dessa maneira. Eu tenho que fazer tal coisa, tenho que ir em tal lugar, tenho que Aleluia. honrar o compromisso. Eu marquei alguma coisa, eu tenho que ir no horário, eu tenho que fazer um compromisso com o meu relógio para chegar nos horários, no compromisso. Aleluia, Jesus. Organização. Organização para ler a Bíblia. Organização para ter um devocional diário. Sempre dá tempo para tudo. Sempre dá tempo para tudo. Qual que é o grande detalhe? Organização. Uma pessoa organizada, ela consegue fazer tudo. E uma pessoa organizada, ela consegue glorificar a Deus em Glória a tudo. Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Organização. Quem é organizado glorifica a Deus através da sua vida. Aleluia, Jesus. Mesmo ela sozinha, mesmo ela trabalhando sozinha, mesmo ela trabalhando em grupo, mesmo numa empresa, mesmo
como um vendedor ambulante. Ela glorifica a Deus porque ela é uma pessoa organizada. Aleluia. Amém? Santo és. Aqui eu encerro essa primeira lição. E Deus quiser, semana que vem nós continuaremos dando prosseguimento. Amém? As palmas louvam ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbio número 30 e depois no Provérbio 6, a partir do versículo 6. Vou estar lendo para ganhar tempo. Provérbio de número 30, versículo 24. Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. E o Provérbio 6, versículo 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Até aqui, amém? Amém. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Estamos aqui, irmãos, mais esta oportunidade, no segundo dia de ensinamento aqui, conforme a direção do Senhor, aprendendo o exemplo das formigas. Temos aqui, irmãos, a segunda lição. Você que está com o material em mãos, você pode acompanhar comigo. O tema anterior foi a organização. A lição 1, nós aprendemos que as formigas são muito bem organizadas. E hoje, irmãos, nós vamos ver a lição 2, que a formiga ela é muito comunicativa. Vamos aprender aqui hoje sobre comunicação. Comunicação, irmãos, tão importante na igreja, a comunicação tão importante no trabalho e a comunicação que eu considero muito mais importante dentro da família. Glória a Deus. E aqui, irmãos, eu vou dar uma ênfase maior à comunicação entre a família. Glória a Deus. Mas aqui, irmãos, para nós não sairmos do contexto, vamos acompanhar aqui o preparativo que eu fiz. E aqui nesta lição está escrito um exemplo bem interessante. Imagine você assistindo um filme em que se fala japonês e sem legenda. O que vai acontecer se você estiver assistindo um filme em japonês e não tiver legenda? Eu não vou entender nada. O mesmo acontece quando não sabemos nos comunicar. Quem concorda da glória a Deus? Glória a Deus. A melhor definição que eu vi sobre comunicação é: comunicação não é feita pelo que você fala, mas sim pelo que o ouvinte entende o que foi dito. Louvado seja Deus. Aí entendemos porque que muitas pessoas que não dominam o bom linguajar estão muito mais bem posicionadas do que muitos que falam muito bem. Aleluia, Jesus. A sociedade está farta de pessoas que falam muito, mas não dizem nada. Quem concorda da glória a Deus? Glória a Deus. Fala muito, mas não diz nada. Estamos cheios desses. Não acrescentam nada, não possuem capacidade de transmitir algo para o meio em que vivem. Logo, estas pessoas não conseguem interagir, não conseguem produzir unidade e corporativismo, e nem crescimento algum. Sim, Pai. Agora voltando para nossas formiguinhas. As formigas têm um senso comunicativo excepcional. Elas se comunicam através do cheiro. E foi constatado que elas podem ensinar outras formigas a encontrar alimento ou abrigo. Aleluia, Deus. Uma formiga consegue treinar outra formiga mais jovem para localizar
e coletar alimento. Ela é levada pelo, entre aspas, professor ao local na primeira vez e depois disso é capaz de coletar alimento 4 vezes mais rápido. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. A comunicação, irmãos, a comunicação é a chave para alcançar o desenvolvimento tanto individual como em grupo e principalmente, como eu disse, dentro da família. Quanto mais comunicativos nos tornamos, maior o índice de aceitação coletiva. Consequentemente, se aceita o círculo coletivo e a mensagem se torna mais abrangente. Agora, existe um fator determinante, irmão, na comunicação. Sabe qual que é? A sinceridade. A comunicação, ela deve ser sincera. Glória a Deus, verdade, Deus. A pessoa pode ser até uma excelente contadora de história, porém, jamais vai ser comunicativa se não for sincera e verdadeira naquilo que propõe. E se vai entender melhor no decorrer do estudo. Um dos segredos das organizações das formigas é também a comunicação. E sem dúvida, um fator determinante de sua sobrevivência em grupo. Quer que a igreja se desenvolva em grupo? Comunicação. Aleluia. Quer que o casamento prospere? Comunicação. Sim, glorioso. Aleluia. Quer que o trabalho renda na empresa, no comércio, onde quer que seja? Comunicação. Sim, aleluia. Glória a Deus. Se você trabalha sozinho ou em grupo, não importa. Se você quer desenvolver sua carreira, aprenda a ser comunicativo. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero ler aqui e o material vai ficar como lição de casa. Glória a Deus. Você virando a página, tá algumas referências que eu preparei e coloquei aqui. Efésios capítulo 4, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Glórias. Aleluia. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Grande eu sou que sou. Por quê? Aleluia. O apóstolo Paulo continua: porque somos membros um dos outros. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, vivemos em uma comunidade onde aparentemente há muita comunicação. Rádio, televisão, telefone, computador, internet, principalmente. É como eu disse anteriormente, muita coisa que fala muito, mas que não quer dizer nada, na verdade, né? E a cada dia que passa nesse mundo, as coisas vão ficando piores. A facilidade da comunicação, ela divulga rapidamente qualquer tipo de informação, não importa se ela é verdadeira ou se é mentirosa. Podemos reparar, irmãos, muitos tipos de comunicações que são, como é que eu vou falar? Elas não são proveitosas. Elas acabam obtendo um maior sucesso, um maior público, maiores ouvintes, maior número de telespectadores. Comunicação, que tipo de comunicação? Tragédia, violência, morte, acidente. Você dificilmente vai ver no noticiário uma notícia boa. Quem concorda com isso da glória a Deus? É lamentável, irmãos, perceber que o desenvolvimento que tanto facilita a vida moderna não foi
capaz de reduzir as constantes reclamações quanto à comunicação interpessoal nos meios de comunicações disponíveis a nós. Sim, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas, irmãos, que sofrem depressão, tristeza, doenças físicas, doenças psicossomáticas que acabam se tornando doenças físicas por conta de coletar e recolher comunicação indevida. Ou seja, informações que não têm proveito nenhum para nós também. É como eu costumo dizer, irmãos, o que você assiste, ou o que você ouve, como nós vamos aprender a nos comunicar se nós temos como fonte de comunicação algo que não é tão proveitoso. E aqui, irmãos, em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo está falando, irmãos, de algo muito importante na nossa vida. Principalmente, como eu quero tratar aqui hoje, na família. Glória a Deus. Seja humilde, com toda a humildade e mansidão. De quem você lembra quando você lê lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante? Nós lembramos do Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde. Glória. Humildade e mansidão, tanto para mim como marido, né? Tanto quanto também para a esposa. Verdade. Aleluia. Mas os homens não fiquem chateados comigo, mas a responsabilidade maior está sobre nós. Humildade e mansidão. Afinal de contas, nós somos o cabeça da mulher, nós somos o chefe da família. Foi Deus que nos colocou. Louvado seja Deus. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Quem quer paz da glória a Deus? Glória a Deus. Quem quer viver em paz? Glória a Deus. Deus santo. Seria todo mundo se tivesse paz, né, irmão? Glória. Aleluia. Obviamente, se houvesse paz, não haveria guerra. Eita, Deus santo. Aleluia. Tem uma passagem em Jeremias que diz assim: este povo declara paz, paz, onde não há paz. Oh, Deus santo. É como em alguns lugares, né, irmãos? Paz do Senhor. Alguns simplificam. Glória a Deus. Ou no Zap, ou no Facebook, ou na ligação. Glória. A pessoa chega para mim e fala, paz, só paz. Eu falo, eu não aceito essa paz, porque eu não sei qual que é. É a paz de quem? Se é no Zap ele digitando. Ô irmão, tá com preguiça, irmão? Se fosse fofoca, você digitava um livro. E não quer digitar a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz, paz, onde não há paz. Ô pastor, fala, mas o que o senhor quer dizer? O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu vos dou a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vos dou como o mundo dá. Há uma diferença entre a paz de Deus e a paz de Cristo. Efésios 4, versículo 7. Glória a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aí eu te pergunto, você está em paz dentro da tua casa? Aleluia. Aleluia. Essa pergunta pega, irmão. É a pergunta que eu fiz na semana anterior, que eu vou fazer agora, de acordo com essa. Você está em paz consigo mesmo? Você está em paz na sua mente? Deus santo. Quais são os seus conflitos? Quais são os seus lobos? Deus santo. Você sabe qual que era o maior inimigo de Davi? Ele mesmo. Eita. Ele podia ter paz com todo mundo, apesar dele ser o general de Israel ali, o rei de Israel, o vencedor das batalhas, mas ele estava em guerra com ele mesmo, porque ele era o pior inimigo dele. Quando ele pecou, adultério e assassinato indireto, foi ele que mandou ele fazer aquilo. Quem
está entendendo a glória a Deus? Aleluia, Jesus. São os conflitos de alguém que talvez não tenha paz interior. E eu não estou falando de paz interior, de você e ficar e acende um cheirinho e um defumar, não, irmão? Não, irmão, estou falando da paz de Deus. Aleluia. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Glória a Deus. E guarda o teu coração e guarda os seus sentimentos e seus pensamentos. Em quem? Não é no mundo, não é no amigo, não é no trabalho. É em Cristo. Não é a paz de Deus que está no dinheiro. Não. Tem gente que fica mais confortável quando tem dinheiro. Tem pessoas que só vivem em paz se estiver trabalhando 48 horas por dia. É a paz de Deus em Cristo. Enquanto eu li a palavra inicial aqui, irmão, só um parênteses. Aleluia, Jesus. Deus manda alguém se aquietar. Deus Santo, Salmo aleluia. 46, 10. Grande, Aquieta. aleluia. Deus sabe a sua dedicação. Aleluia. Deus sabe o seu esforço. E Deus sabe de todas as coisas. Aquietai-vos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Provérbio capítulo 10. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Glória a Deus. Comunicação, irmãos. Quem fala muito, quanto mais se fala, mais corre o risco de transgredir. E o que é a transgressão aqui nesse sentido? É o erro, é o pecado. Quem fala muito, irmãos, Sim, Pai. fala muito sem dizer nada. Jesus Santo. Se eu falo muito, tem proveito o que eu falo? Eu sei de pessoas que falam bastante, mas você passar uma peneira nas palavras dela, você não aproveita quase nada, irmão. É uma verdade. Aleluia, Jesus. É uma verdade. Glória a Deus. A gente não vai falar para a pessoa, obviamente. Até porque muitas pessoas não sabem, porque não se interessa por um estudo como esse. Glória a Deus. Como é que ela vai saber o erro se não tiver como aprender o certo? Aleluia, Santo. Jesus. Na multidão de palavras, a transgressão. Aleluia. Aquele que modera os seus lábios é prudente. Moderar os lábios. Não se fala tudo o que pensa. Aleluia, Jesus. Principalmente, irmãos, os pecados conscientes em relação às palavras. Não esteja em tua boca palavra torpe, palavra ociosa, palavra de maldição, como diz o outro, palavra de peso. Jesus. Mas no caso de um palavrão, uma palavra torpe, pecado consciente, que Hebreus capítulo 10, versículo 26, vai dizer que todo pecado cometido de propósito, já não há sacrifício por tal pecado. Eita. Aí nós temos que clamar muito a misericórdia de Deus. Aleluia, Jesus. Palavra torpe, palavrão, palavras lançadas que não vão voltar mais. Verdade. Quem já ouviu aqui que palavra lançada não volta atrás? Deus já Aleluia, Jesus. Muitas vezes, irmãos, em certas ocasiões, é melhor, talvez, entre aspas, levar uma agressão física, talvez um beliscão, um tapa no rosto, do que ouvir algumas palavras. Aleluia, Jesus. Porque muitas vezes é aquilo que diz o ditado também. Quem bate esquece, né? Mas quem apanha não esquece. Espírito Santo. Aleluia, E Jesus. palavras? Palavras que machucam profundamente. Aleluia, Jesus. De pessoas que não são prudentes com os lábios. Deus Santo. Louvado seja Deus, Aleluia, Jesus. ou misericórdia, Deus. Glória a Deus. Deus tremendo. Muito cuidado, irmãos, com o que a gente fala, É verdade. a forma e as palavras que a gente usa. Às vezes você não sabe do passado de uma pessoa. E às vezes, por influência maligna, o diabo, ele te influencia a falar algo que vai machucar e ferir profundamente uma pessoa. Como está a nossa comunicação? Aleluia, Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz: Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sim, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Tiago,
Saiba disso, irmão. Saiba disso, amada irmã. Todo homem ou mulher, quando a Bíblia cita aqui homem, está falando do ser humano, independente do sexo. Verdade. Esteja pronto para ouvir. E não apenas só para falar. Aleluia. Porque tem pessoas que não gostam de ouvir, mas ela gosta de falar. E ela fala, inclusive, em momentos em que não foi requisitado ela falar. E ela corre sérios riscos de pecar de acordo com a palavra anterior que nós recitamos aqui. Porque fala, multidão de palavras, tem uma comunicação prejudicada e pode prejudicar todo o ambiente onde ela está inserida. Que aqui no caso não é o caso das formigas. Até porque nós não sabemos se elas falam, né, irmãos? Mas sabemos que ela é bastante comunicativa. Louvado seja Deus. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 18, diz assim: Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Aleluia, Jesus. Aqui está uma comunicação sincera, aqui está uma comunicação honesta, aqui está uma comunicação com amor, com mansidão, aqui está uma comunicação, irmãos, louvado seja Deus, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a com honestidade. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque aqui o apóstolo João, o apóstolo conhecido como apóstolo do amor, ele está dizendo: não amemos apenas de boca para fora. Muitos que vai dizer para você: Aleluia. ah, missionário, eu te amo. Ai, pastor, eu te amo. Ai, irmãozinho, eu te amo, mas é só de boca para fora. Nós amemos, irmãos, em obras e em verdade e não em mentira. Aleluia. O apóstolo Paulo disse: o amor seja não fingido. Se ele está falando que tem um amor fingido, que tem um amor não fingido, é sinal que tem um fingido. E que qual que é o amor fingido? É aquele que é mentiroso. Deus. Aleluia. Mas ali a pessoa que está usando as palavras, que está usando a comunicação, ela está fazendo de forma hipócrita e mentirosa. Aleluia, Deus. Quais as intenções? Não sabemos. Podem ser muitas as intenções. Pode ser interesse, pode ser barganha. Aí encaixa aquilo, o amor condicional e o amor incondicional. Aleluia, Jesus. Você ama alguém? Imagina alguém que você ama. Mas por que você ama esta pessoa? Você ama esta pessoa pelo que ela tem? Você ama esta pessoa pelo que ela pode te dar? Aleluia, Jesus. Ou você ama essa pessoa de forma incondicional? Aleluia, Jesus. Amor na qual não impõe condições. Deus. Ela pode ter carro, pode ter dinheiro, ela pode ser bonita, ela pode ser não tão bonita. Sim, Pai. E você continua amando. Aleluia. Esse é o verdadeiro amor cristão. Aleluia, Jesus. O amor cristão, irmãos, onde não há acepção de pessoas. Aleluia. Aleluia. Deus nos ama e nada nos poderá separar do amor de Deus, Sim, Pai. Aleluia. conforme Romanos capítulo 8. Mas e nós? O mandamento do Senhor Jesus: amar o seu próximo como a si mesmo. Aleluia. Segundo o maior mandamento. E nós temos nos amado? Temos amado o nosso próximo? Aleluia, Jesus. E nós dentro da nossa família? Nós temos amado nossos familiares? Deus. Poderoso. Eu tenho amado a minha esposa, o meu filho. Aleluia. Você tem amado o seu marido, os seus filhos? Deus. Você tem amado, Aleluia. principalmente, conforme a ordem do Senhor Jesus Cristo, amar o teu inimigo? Você vê, irmãos? Aleluia, Jesus. Imagina, irmãos, que eu quero aqui, irmãos. Por isso que Deus trouxe aqui as formigas. Você vê uma comunidade de centenas de milhares de formigas. E você vê a harmonia. Você vê o trabalho prosperando. Você vê uma formiga carregando, irmãos, é interessante. É verdade. Eu vi Aleluia. 4 formigas carregando um inseto gigante. Eu já vi uma formiga carregando uma folha, que estudos dizem que ela carrega uma folha 10 vezes o peso dela. Espírito Santo é mesmo. Mas se uma formiga não fala, mas ela é comunicativa. Glória a Deus. Como é que o pastor juntou 4 formigas para carregar um inseto? Verdade.
Ó, você fica no canto, você fica em outro, você fica em outro, fica em outro. Aleluia, Jesus. Não, vamos pra lá. A outra fala, não, vamos pra cá, não vai dar certo. Vai cortar o inseto no meio. Alguém tomou uma direção ali, fala, não, o caminho é aqui. Aleluia. Elas são unidas. Aleluia. Por quê? Porque elas têm um objetivo a alcançar. Aleluia. Santo Deus. Elas seguem o objetivo. Aí chega lá no formigueiro. Põe o bichinho pra dentro. Aí já vai ter outra lá esperando. É verdade. Olha, irmãos. Olha que prosperidade incrível. Um bichinho, irmãos, que não foi feito a nossa imagem e semelhança. Talvez ela não tenha raciocínio. Não tem um cérebro maravilhoso como nós temos. Aí eu pergunto, por que muitas vezes nós não conseguimos ser unidos? Aleluia, Deus Jesus. Santo. Eu fico constrangido com isso aqui, irmãos. Eita, grande. Glória. Tá lá. Hoje eu estava lá limpando o corredor de casa e estava lá a fileirinha de formiguinha. A parede, irmãos, tem 2 metros de altura, o muro, e tá lá as formiguinhas no mesmo rastro. Irmão, será se tivesse uma prepotente ali no meio? Não, vou por aqui. Eu vou por outro caminho. Se tivesse uma arrogantezinha. Aleluia, Jesus. Não, eu quero fazer melhor do que a outra irmãzinha. Eu quero fazer melhor do que o outro irmãozinho. Você não vê isso na formiga. Aleluia, Jesus. E quem já viu no nosso meio? Aleluia, Jesus. Ah, eu quero fazer melhor que o pastor. Quero fazer melhor que o diabo. Aleluia, Jesus. Não. União? E a comunicação, então? Que é um problema gravíssimo. Verdade, Jesus. Tanto para a igreja, quanto para a família. Glória a Deus. Verdade, glória a Deus. Numa empresa para alcançar o sucesso e ser bem objetiva nas suas metas. Existem as reuniões, correto? Verdade, Senhor. Palestras, Sim. semanais até mesmo. Glória a Deus. Porque não é perda de tempo, é investimento. Espírito Santo. Quantas vezes você reuniu com a sua família? Hoje é sexta-feira. Para conversar com a família. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. E a igreja? Conheço igreja, irmãos, de dezenas e centenas de membros, mas não há concordância, não há comunicação. Decide uma coisa na calada da noite, quando é no outro dia está lá decidido como fazer tal coisa. Ué, como assim? Você falou com alguém? Você conversou com alguém? Pediu opinião? Teve reunião? Não teve. Como é que vai prosperar essa obra? Aleluia, Jesus. Não vai prosperar, porque não houve concordância. Lá em Eclesiastes diz, pode 2 andarem juntos se não houver concordância? É verdade, Senhor. Aleluia. Não pode. Meu grande Santo. O leão rugirá sem que haja uma presa? Não. O atalaia tocará a sirene sem que haja algum perigo à vista? É verdade. Não, ele não vai tocar o alarme à toa. E a Bíblia, cara, não é ironia a Bíblia. São perguntas óbvias, respostas óbvias. Aleluia, Jesus. Não tem como andar em comunhão sem concordância. E com Deus. Nós temos nos comunicado com Deus. E qual a forma de comunicar com Deus? Aleluia. Oração. Glória a Deus. Oh, glória. Aprender a palavra e se comunicar com Deus. Aleluia, Seja Jesus. Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quem está aprendendo com a formiga? Aleluia. Comunicação, irmãos. Comunicação aberta, comunicação honesta, comunicação mútua e comunicação amorosa. Aleluia. Quer ser próspero como as formigas são? Aleluia. Querem ser, meus irmãos e minhas irmãs, que tudo comece a dar certo na tua vida, porque eu creio que esta palavra, ela tem um objetivo sim. Oh, glória. Aleluia. Esse é o ponto que nós tratamos aqui. Comunicação. Aleluia. Seja Deus. Aleluia. Reprisando, sempre na verdade, Aleluia. nunca na mentira. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Verdade, E Pai. quem ama e pratica a mentira, Deus não é pai não. Aleluia.
prosperidade em meio à mentira. Não há sucesso em meio à mentira. Aleluia, Jesus. Oh, pastor, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. Aí você vai ter que chamar o mais forte de todos para entrar em você. Convida o forte dos fortes para entrar em você. É o Espírito Santo de Deus para parar de mentira. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Outro ponto um pouco tratado, irmãos, que a mentira também é omissão. Ah não, eu não falei, eu deixei de falar, eu achava que não era necessário falar. É mentira do mesmo jeito. Isso prejudica, irmão. É uma comunicação Aleluia. prejudicada. Glória a Deus. Porque deixar de falar uma coisa importante pode ser caracterizada também como mentira. Meu Deus Santo. Comunicação respeitosa. Comunique-se de forma respeitosa. Aleluia, Jesus. Quem aqui é cordial da glória a Deus? Glória a Deus. Quem aqui é educado da glória a Deus? Glória a Quem aqui é gentil da glória a Deus? Glória a Deus. Quem aqui, quando vai entrar em algum lugar, tem alguém e fala com licença? Aleluia, Jesus. Quando recebe algo de alguém, fala obrigado? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, algumas coisas e detalhes que nós não podemos esquecer. Sim, Pai. São os bons costumes. Temos aqui jovens, temos aqui mais jovens ainda, que não podem ser esquecidos dos bons costumes. Não é porque a moda está do jeito que está, que nós vamos compactuar com as más conversações. Aleluia. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aleluia, Jesus. Comunicação, irmão, não dói nada. É como minha mãezinha querida diz: não vai cair a língua você pedir licença. Eita Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Com licença, não é sair do meio, Eita Jesus. não é sair da frente. É comunicação também, irmão. Aleluia, Jesus. Tá pegando aí da glória a Deus? Glória a Deus. Glória É para pegar mesmo. Ô, louvado seja o a Senhor. Deus. Aleluia. É interessante, né, irmão? É verdade. Que isso é costume. Você vai pegando costume em fazer as coisas da forma correta. Verdade. Comunicação é muito importante para a nossa vida. Deus. Glória a Deus. Quer ter comunhão na tua família, no teu Glória a casamento? Deus. Comunicação. Precisa conversar? Tem algo que você não gosta? Fale. Deus. Sim. Aleluia. Se eu não consigo conversar com a minha esposa, que se tornou carne da minha carne, eu vou conseguir conversar com quem? Espírito Deus. Santo. Se eu não consigo conversar com meu filho, Profundo. eu vou conversar com quem? Com a vizinha? Com a irmãzinha? Meu grande Aleluia, Jesus. Palavras de palavras, e até papagaio fala. Meu grande Moviá. Eita glória! Aleluia, Jesus. Eu vou falando aqui, o Senhor vai me... Aleluia! Glória. Aleluia! Comunicação, irmãos. Aleluia, Com quem conhece e também com quem não conhece. Amém? Amém, Jesus. E aqui, irmãos, eu quero encerrar aqui mais esta lição. Fica aí para a lição de casa aí para os irmãos. Glória a E Deus. você que acompanha aqui nosso canal, muito obrigado. E que Deus te abençoe abundantemente. Amém? Amém, Jesus. Deus abençoe e as palmas louvam ao Senhor Jesus. Vamos, irmão, aproveitar bem o tempo. Abra sua Bíblia em Provérbio de número 30, para nós começarmos aqui mais um dia nosso aprendizado. Provérbio 30, versículo 24 e 25, que diz assim: estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Agora, irmãos, vou ler aqui o Provérbio 6, versículo 6, como muito bem foi louvado aqui nesta noite. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela
não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Amém? Amém. Eu vou ler o 9 aqui, irmãos. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar e um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante e a tua necessidade como um homem armado. Até aqui, amém? Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus pela palavra? Glória a Deus. Vamos acompanhar, irmãos, no material que nós temos aqui. Estamos aqui na terceira lição. Aprendemos na primeira sobre organização, aprendemos na segunda sobre comunicação, e hoje, irmãos, vamos ver aqui, ao exemplo das formigas, compartilhamento. Diz o ditado: quem dá, recebe. Isso é compartilhamento. Eu posso dizer aqui também, irmãos, que quem recebe também tem que dar. As formigas têm um senso coletivo fantástico. Por isso, tudo é compartilhado entre todos, de forma que todos possam usufruir do resultado do trabalho árduo realizado pela colônia. Será que é assim conosco ou poderia ser assim? Aleluia, Deus. Isso traz motivação e satisfação coletiva pela realização de um trabalho. É como nós havíamos dito e estudado. Trabalho realizado e bem-sucedido, tanto no trabalho mesmo na área profissional, quanto também na família e principalmente no nosso caso, no ministério na igreja. Aleluia. Um trabalho bem-sucedido com compartilhamento, onde todos unidos, se comunicando muito bem e com bastante organização, com certeza nós conseguiremos alcançar não apenas o nosso objetivo, mas também o objetivo de Deus. Quando compartilhamos algo, nos tornamos capazes de aprender novas lições e nos aperfeiçoar e nos fortalecer e nos estruturar para algo maior. Quem quer aqui ter algo ou estar em algo maior da parte de Deus? Aleluia, Deus. Então, tem que aprender, irmãos, e colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Por mais talvez que alguém possa achar inútil. Que isso, irmão pastor? Vou aprender com as formigas? Isso é coisa para criança. Isso é coisa para infanto juvenil. Não, irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem ensinamento para todo ser humano na face da terra. Eu acho impressionante, irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo diz para nós sermos como as crianças. E eu fico maravilhado, não apenas hoje, mas num geral. As crianças quando estão louvando, e eu queria muito, irmão, saber quem é que escreve os louvores das crianças. Por quê? Porque o louvor das crianças são bíblicos. Alguém pode achar muito ruim comigo, mas tem algumas músicas gospel, irmãos, que é só a misericórdia de Deus. E foi cantado aqui hoje. O compartilhamento das formigas. Olha que coisa interessante. Se a criança e a mãe da criança nem sabia o que ia ser aqui a lição de hoje, o compartilhamento. Na organização das formigas, é impressionante, irmãos, porque cada um tem o seu cargo específico e ninguém faz o que o outro é para fazer, não se mete, cada um no seu quadrado. E ali, conforme o louvor disse, é realmente aquilo mesmo, tanto biblicamente quanto cientificamente. Tem a formiga cortadeira, que é a formiga que tem tipo uma garrinha, uma tesourinha, e tem a formiga que é encarregada de carregar aquela que cortou
aquilo que a cortadeira cortou. Quem está entendendo a organização da glória a Deus, irmão? E quanto ao louvor? É bíblico, irmãos. Faz sentido. Quantas vezes nós ouvimos tantas coisas por aí que não faz sentido algum? É emoção. E nós não podemos estar na igreja apenas, única e exclusivamente por emoção. Oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. O vosso culto raciocínio. Raciocínio, pensar, meditar. Uma forma racional, uma forma inteligente. Ah, tudo bem, a palavra de Deus diz, não estribe o homem no seu próprio entendimento. Mas temos que fazer as coisas com sentido. Aleluia. Quando desejamos algo grandioso, também devemos estar prontos para compartilhar algo grande, na mesma proporção do que queremos realizar, deve ser o nosso esforço. Você quer coisa grande na tua vida? Compartilhe coisas grandes também na vida do seu próximo. Se olharmos para um formigueiro, por exemplo, a realização do trabalho é compartilhado pelo esforço coletivo. O que é esforço coletivo? É o esforço mútuo, é o esforço de todos juntamente, com um único propósito, de retirar a terra equivalente a 40 toneladas. Olha, irmão, formigueiro, que coisa impressionante. Cada carga equivale a 4 vezes o peso da formiga, podendo cobrir uma área de 500 metros quadrados a 8 metros de profundidade, com cerca de 1 milhão de trabalhadores que percorrem dutos e canais ligados em câmaras subterrâneas, formando uma comunidade das mais bem organizadas e bem-sucedidas. Imagina, irmãos, você lendo aqui, imaginando o cenário. 500 metros quadrados é a quantidade de terra que as formigas tiram debaixo do solo e trazem para fora, para formar ali a sua colônia. É bastante terra, irmãos. Imagina. Aí a palavra de Deus fala, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Se der uma pá para o ser humano, para algumas espécies aí, uma pá e uma enxada, será que ele vai conseguir tirar 500 metros de terra? Ou será que ele vai tirar 2 latas de terra e já vai ficar com um bolho de sangue na mão? E vai ficar doente e vai ter que ir para o hospital para não ter que trabalhar. Você vê, irmãos? Será que a gente aprende alguma coisa com as formigas? A obra do Senhor, Ele não quer preguiçoso na sua obra. Foi cantado aqui e a palavra de Deus está falando. Mais uma vez, nós nos sentimos, eu pelo menos me sinto constrangido com formiguinhas me dando uma lição aqui. É lógico, é o Espírito de Deus que está nos ensinando, mas aqui o exemplo é das formigas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tem ser humano vivo aí, dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No verso da folha, irmãos, tem algumas referências bem interessantes. Provérbio 30 também, provérbio escrito por Agur, diz assim no versículo 15. Eu vou até abrir aqui, irmãos, porque eu quero ler outro versículo. Provérbio 30, 15, que diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e com a 4ª nunca dizem basta. O versículo 16 diz assim: a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo que nunca dizem basta. Ô, pastor Fábio, que tem a ver este provérbio com a formiga? A sanguessuga é outro animalzinho totalmente diferente. Sanguessuga, irmãos, é um parasita.
que se alimenta de sangue. E não é pouco sangue, é bastante sangue. A sanguessuga, ela tem suas ventosas que ela adere ali à pele. Interessante que a sanguessuga, irmãos, ela ao mesmo tempo que ela naquela ventosa, ela se aplica ali, gruda na pele do animal ou até mesmo de nós humanos, ao mesmo tempo ela aplica um anestésico para que a pessoa não sinta a sua presença, para que a pessoa não fique incomodada. Isso faz com que o parasita fique ali por muito tempo sem que a pessoa perceba. A sanguessuga tem duas filhas, dá, que tem a ver com compartilhamento. Pessoas no nosso meio que são verdadeiros sanguessuga. É só me dá, me dê e me dê, e dá para os outros nada. É assim ou não é, irmãos? Pessoas que só querem receber. Pessoas que só querem ganhar. Mas na hora de compartilhar, nada. Nem dá para ninguém, nem doa para ninguém, nem dá amor para ninguém, nem dá atenção para ninguém. Mas a pessoa quer tudo isso de volta. Como é que a pessoa quer de volta aquilo que ela não compartilhou com ninguém? A pessoa quer receber doação. A pessoa quer uma bênção. Na verdade, nós queremos tudo isso da parte de Deus, não é verdade? Nós queremos todas as bênçãos do Senhor. Mas nós queremos abençoar nosso próximo. O que tem a ver com as formigas? Elas compartilham uma com a outra. Elas ajudam uma a outra. Com propósito. E nós, na obra do Senhor? E nós, no nosso trabalho? Será que nós somos individualistas o bastante para querer fazer tudo sozinho? Que geralmente nós não conseguimos fazer tudo sozinho? Porque nós somos um corpo. Nós somos membro, cada um é membro de um corpo, onde o cabeça é Cristo. E não tem como nós fazermos tudo sozinhos? Será que nós temos que compartilhar? Será que nós temos que praticar o princípio do compartilhamento? Principalmente na igreja e na família. Será que nós temos que ter o compartilhamento? Ou será que na família nós somos como sanguessuga? Por exemplo, eu e minha esposa trabalhamos. Aí chega o dia do pagamento. Aí fica um empurrando pro outro. Não, faz a compra você e paga você. Sendo que o outro tem dinheiro. E assim vice-versa. Irmãos, tem coisas que a gente sabe que acontece, mas que a gente às vezes não quer falar. Mas aqui não tem problema não, porque o Senhor nos autoriza a falar, tá bom? Já pensou, irmão? Sanguessuga, só dá. Aí fica lá na escondida, ajuntando o seu pagamento, ajuntando seja lá o que for, e só aproveitando dos outros. Assim é a sanguessuga. Muitos no nosso meio que são verdadeiros parasitas. Aleluia. Irmãos, é verdade. Eu estou falando aqui, irmãos, e constrangimento, né, irmãos? Atos capítulo 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Olha aqui, irmãos, o contrário da sanguessuga. Ela só puxa, ela só suga. Não, aqui está falando sobre compartilhamento. Mais bem-aventurada coisa, atitude, comportamento é dar do que receber. Porque todo aquele que dá recebe também, irmãos. Compartilhamento é o tal daquele... Quem já viu falar no crente 6 horas? Ele só quer receber a oração. Mas o interessante é que ele não ora por ele, ela não ora por ela, não ora pela família e acaba terceirizando a fé. E o que terceiriza a fé é o sanguessuga daquele que se põe à disposição. Ô irmão, ora por mim. É o 6 horas. 6 horas por mim.
Vocês oram por fulano? Não, ora você. Você tem autorização para orar. Jesus veio, rasgou o véu. Não precisamos mais do sacerdote. Não precisamos ser dependentes do sacerdote, nem do pastor, nem do bispo, nem de ninguém. Dependendo de Cristo. Nós temos autorização para orar diretamente a Deus. E não terceirizar a nossa fé. Ah, tudo bem, tem gente que está enfermo na fé. Tem gente que está fraco na fé. Aí precisa verdadeiramente de ajuda. Aí, peça ajuda. Mas não é para acostumar desse jeito. Ao invés de só pedir oração, pede oração por você e ore também pelos outros. Afinal de contas, a ordenança do Senhor é que oreis um pelos outros. Não é eu orar por você apenas. É eu orar por você e você orar por mim. Aleluia. Ou melhor do que isso, vamos orar juntos. Orar uns pelos outros. Eu oro por você e você ora por mim. Compartilhamento. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Sempre haverá pobres na terra. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Compartilhamento. Tem 2 pães? Se você comer um, você não vai morrer de fome. Dá o outro para outra pessoa que está precisando. Tem uma cesta básica? Compartilha. Aleluia. Tantas coisas, irmão, que nós podemos compartilhar. Nós vemos lá na história de Ruth, aquele homem chamado Boaz. Ele seguiu aqui a lei dada por Deus ao povo israelita. E ele ajudou Ruth. Ele facilitou para que Ruth colhesse mais espigas, para que levasse a provisão para o seu lar, juntamente com a sua sogra. Então ele compartilhou da bênção. Ele não se preocupou se ia ter prejuízo da sua produção de cereal. E nós muitas vezes deixamos de ajudar o nosso próximo com medo que vai faltar. Deus é fiel, irmãos. Toda vez que a gente ajuda, Deus supre. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Nós não podemos fazer isso, ajudar o próximo e compartilhar como forma de barganha. Tem que ser com amor. Tem que mostrar, irmãos, no nosso coração que Deus sonda, que nós estamos nos preocupando com o nosso próximo. Eu confesso, irmãos, que ultimamente, nos dias de hoje, é muito difícil conseguir algo a ajuda de alguém para ajudar o próximo. Graças a Deus não foi o que aconteceu aqui nos últimos tempos. Mas às vezes nós recebemos ali irmãos que entram em contato passando fome. E nós conhecemos muita gente. E muita gente crente. Mas aí eu acho que é aí que está o problema. São crentes, não são cristãos. Porque é um escorpião em cada bolso. É um no esquerdo, direito e 2 nos bolsos de trás. Por quê? Porque se tirar R$1 do bolso, na mente deles parece que vai fazer falta. E é por isso que não multiplica as bênçãos de Deus na vida de alguém. Porque não compartilha. Parece que tem medo. Ou pior do que isso, né, irmãos? Misericórdia. Ultimamente, pelo menos aqui na cidade onde nós residimos, não é difícil encontrar um farol onde não tem ali alguém pedindo uma ajuda ou vendendo algum produto. É incrível notar, irmãos, que no nosso meio tem pessoas que olham ali o homem tentando ganhar o seu dinheirinho honestamente e a pessoa fala, vai trabalhar, vai não sei o que. Irmãos, cuidado. Cuidado, irmãos, com o que fala. Cuidado com o que pensa. É o que eu costumo dizer, irmãos. Dor de barriga não dá uma vez só não, viu? E Deus vê todas as coisas. E outra, ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje eu posso estar bem aqui. Amanhã Deus proverá. Você pode estar bem aqui.
E glória a Deus por isso que nós estamos hoje aqui na igreja. Mas e amanhã? Quem sabe o amanhã diz para mim? Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que tais pessoas estão passando. Mas independente de saber ou não, se alguém te pedir uma ajuda e você puder ajudar, ajude, compartilhe. A palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca também. Lucas capítulo 6, versículo 38. Deem e será dado a vocês. Olha, deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quem crê nesta palavra, irmãos? Glória a Deus. É a fidelidade de Deus, irmãos, em todo aquele que pratica o amor ao próximo. Mateus 5,42. Dê a quem pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. É um desafio, irmãos. No contexto aqui, o Senhor está falando sobre aquele que bater numa face e nós darmos a outra face para bater. São desafios na nossa vida. Ah, tudo bem, alguém vai me pedir algo emprestado. Aí eu sei que a pessoa na qual me pedir emprestado, ela não vai devolver. É melhor dar logo, porque vai evitar aborrecimento. Já dá logo, irmão. Não tem negócio, ai, me empresta uma xícara de açúcar, ai, me isso, aquilo. Não, pega lá um pacote, se puder, e Deus vai te abençoar com um fardo de açúcar depois. Já dá logo. Aleluia. Ô, irmão, me dá R$1. Te dou, irmão, toma aqui R$1. Por quê? Eu não sei a situação dele. E eu não sei o meu dia de amanhã. Dê a quem pede. É lógico, irmãos. Tudo com muita coerência, né? Se você pode, dê. Se você não pode, você sabe que não pode. E mais do que você sabe, Deus também sabe. Quem pode ajudar e quem não pode ajudar. Aí tudo resume aqui, irmãos. João 15, versículo 12. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Aleluia a Deus. Será que as formigas amam uma outra? Será que as formiguinhas respeitam uma outra? Será que elas respeitam o espaço um do outro? Será que as formigas são comunicativas e organizadas? Nós vamos vendo esses detalhes, irmãos, que nós temos que aprender. Não foi à toa que o Senhor deu esse tema para nós. Glória a Deus. Nós colocamos em prática esse ensinamento e a nossa vida muda. Porque a palavra ela tem poder de mudar a nossa vida. Melhor do que isso, ela tem poder para transformar a nossa vida. União. Salmo 133, verso 1, que nós sabemos muito bem. Quem pode dizer para mim, Salmo 133, 1? Olha aí que maravilha. Nós sabemos de cor. Mas será que na hora de praticar mesmo ela, naquela hora H, será que nós praticamos? Independente de ser amigo, independente de ser irmão, independente principalmente de ser inimigo? Será que nós conseguimos ser unidos? Oh, quão bom e suave que os irmãos estejam em união. Será que as formigas receberam esse mandamento? Não ache absurdo não, irmãos, as coisas que eu falo aqui não. Porque elas são unidas. Elas trabalham. E o resultado é alcançado. Você sabia, irmãos, que a formiga ela não come açúcar? Eu sempre achei que formiga comia açúcar. Eu sempre achei que a formiga, ela cortava as folhinhas e levava para o formigueiro para comer a folha lá dentro. Não. Nos estudos, irmãos, que eu fiz aqui das formigas, eu descobri que a formiga, ela é a melhor das agricultoras. Porque ela leva
a folha, ela leva o açúcar e todo tipo de derivado para cultivar o produto que ela vai comer depois, que é o fruto da fermentação de tudo que ela leva para dentro do formigueiro. Olha, irmão, que sabedoria tremenda, ou inteligência, não sei. E quem foi que deu isso para a formiga? Foi Deus. Quanto mais nós, e é aqui que eu peço que você entenda, irmão, quanto mais nós estamos aqui tratando de uma formiga, um bichinho que para muitos de nós é insignificantemente insignificante. A gente vê uma formiguinha, a gente pisa. A gente vê um formigueiro, a gente destrói. Mas e nós que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus? Que podemos ser milhões de vezes melhor do que as formigas. Podemos ser milhões de vezes mais organizados do que a formiga. Podemos ser milhões de vezes mais compartilhadores das bênçãos, da comunicação e de tudo, irmãos, que envolve o nosso trabalho no Senhor. Tanto também na família. Mas é aquilo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, Deus. E para finalizar, irmãos, eu creio que Deus usou aqui as crianças. Vai aprender com a formiga quem é preguiçoso. É a palavra de Deus que está dizendo. A formiga não tem chefe para mandar ficar fazendo as coisas. Cada uma sabe o que tem que fazer. E o obreiro da igreja, será que o obreiro, cada qual sabe o que tem que fazer? E por que muitas vezes não faz? Poderia tratar aqui alguns assuntos, irmãos, mas o tempo voa, né? Eu fico triste, irmão, sabe com o quê? Que eu estava falando hoje na reflexão que nós postamos hoje, que a nossa função é pregar o evangelho, pregar a palavra. Só que a religião moderna ensinou a muitos que ir para a igreja é só receber bênção e chave. Aleluia, Deus. Esqueceu-se do ensinamento. Aleluia, Jesus. Não querendo expor a congregação, mas poderia ter mais gente. Por que não tem? Ah, é sexta-feira, irmão. É dia de folga, irmão. Ah, é dia de comer a pizza, irmão. Ah, é dia disso, é dia daquilo. Ah, irmão, você é muito radical, nem tudo é Deus. Bah, se nem tudo é Deus, a parte que sobra é diabo, então. Ah, irmão, hoje eu estou de folga. Como assim? Você tira a folga de Deus? Cuidado, que quando você tira a folga de Deus, o diabo trabalha na tua vida. Aleluia, Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Mas quem quer conhecer a verdade para ser liberto? Glória a Deus. Aleluia. É conhecer a verdade e ser liberto, irmão. Praticar a verdade, ter as informações que está contida na Bíblia. Ah, eu não sei por que eu não consigo aumento. Ah, eu não sei por que o patrão não me promove para um cargo melhor. Ah, esse pastor Fábio que não me põe para presbítero, para isso, para aquilo. E o que tem feito para merecer? Aleluia, Jesus. Chega atrasado. Aleluia. Sai antes da bênção. E que é a bênção do Senhor. Glória a Deus. Ah, eu quero que Deus prospere a minha vida. Ah, Senhor, abre as comportas do céu. E Deus só olhando, só reparando. Ah, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A primeira está na preguiça. Como é que a segunda vai ser melhor? Se nem menos quer sair da primeira casa e quer que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Glória a Deus. Eu não ia tratar aqui o mérito da preguiça. Aleluia. Mas é a palavra de Deus que está dizendo, eu não posso fugir disso. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, Aleluia. sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia. Sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Glória a Deus. Aleluia. Constante é constância. É estar dentro e não um dia dentro, outro dia fora. Aleluia.
É não ir na igreja só quando o calo aperta. É não só dobrar o joelho quando a situação está insolúvel. Tudo bem, Deus é bom demais, Deus é bom. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Só que eu não preciso pagar para ver. Eu posso ser constante. Eu busco a Deus na luta. E por que eu não busco a Deus na hora da vitória? Na hora da alegria? Glória a Deus. Há o compartilhamento diante de mim com Deus também. Eu tenho compartilhado minha alegria com o Senhor? Ou será que eu compartilho só tristeza com o Senhor? Só lástima com o Senhor? Ó Senhor, me ajuda. Ó Senhor, me socorre. Ó Senhor, isso. Ó, o Senhor é meu pastor e nada pode me faltar. Mas muitas vezes a gente esquece a nossa parte de fazer para o Senhor. Aleluia. E isso é compartilhamento também. Amém, irmãos? Espero que esta mensagem, que este ensinamento tenha um bom proveito para a tua vida. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome do Senhor. E as palmas louvam Jesus Cristo.